Paz do Senhor, meu nome é Thalita e eu quero nesse momento compartilhar um sonho que eu tive esta noite e um sonho muito significativo, pois logo quando eu tive eu recebi a interpretação desse sonho e acredito que ele irá animar, exortar e ajudar todos que estão ouvindo esta mensagem. Bem, o início foi assim. Eu estava com Jesus, eu não podia ver seu rosto direito, mas eu sabia que era ele, de alguma forma eu sabia que era Jesus. E ele disse para mim, eu estou indo buscar minha noiva. Então, eu olhei assim para ele, você vai buscar sua noiva? Onde que ela está? Ele disse, ela está muito longe, mas eu vou buscá-la. E eu disse, ela sabe que o Senhor irá buscá-la? Ele respondeu, ela não sabe, é uma surpresa, mas quando eu chegar lá, ela estará pronta. Então, ele foi buscar sua noiva, e foi uma viagem muito longa. Eu lembro que no sonho eu até ficava angustiada, porque nós não chegávamos logo, porque ela morava muito longe de lá. Então, durante a viagem ele dizia, ela vai estar pronta, eu sei disso. Quando nós chegarmos lá, nós iremos nos casar. E eu ficava intrigada, pensando naquilo. Mas chegou o momento em que a viagem acabou e nós chegamos e encontramos com a noiva de Jesus. E antes de encontrar com a noiva de Jesus, eu ficava pensando, deve ser uma mulher muito importante, uma mulher muito assim, socialmente conhecida, muito bem aceita, porque para fazer uma viagem tão longa como essa, só pode ser uma pessoa, uma mulher muito importante. E quando nós chegamos lá, eu vi aquela noiva e fiquei muito impressionada, porque ela era uma jovem, ela era muito bonita, mas era uma jovem muito sofrida, uma mulher que tinha sofrido muito na vida. Eu olhava para ela e eu podia ver marca de sofrimento no rosto dela. E eu podia ver também que ela era uma mulher muito simples. E aquilo me impressionou muito. E quando Jesus tomou ela, ele disse, o casamento vai ser agora. E eu disse, agora, Senhor? E ele disse, isso mesmo. O casamento será agora e eu preciso que você chame todas as pessoas, porque todos são convidados para o casamento. Então chame o máximo de pessoas que você puder. E logo quando ele disse aquilo, eu comecei a ajudar nos preparativos do casamento. Eu ajudava nos detalhes. Eu e muitas outras pessoas ajudavam. E logo eu saí avisando as pessoas que o casamento iria começar. Então eu comecei a avisar todas as pessoas, o casamento está começando. E muitas pessoas saíram correndo e elas iam se preparar, se aprontar para o casamento, outras iam ajudar nos preparativos, muita gente ia. E o casamento ia ser num local aberto. E eu lembro que aquele local parecia, era como se fosse uma fazenda ou um sítio, mas era um lugar bonito e que cabia muitas pessoas. E o casamento ia ser ali. Então muitas pessoas começaram a correr para aquele casamento. E eu continuava dizendo, o casamento está começando. E eu lembro que eu me deparei com algumas pessoas que diziam, não, Jesus não vai casar agora, o casamento será amanhã. E eu dizia, não, o casamento vai ser agora, é para você ir agora. E eles insistiam, não, o casamento vai ser amanhã. Então, eu ficava angustiado com aquilo, porque as pessoas insistiam que o casamento não ia ser naquele dia, que ia ser só amanhã. E eu ficava muito angustiada, e eu dizia, não, o casamento vai ser agora. E elas ficavam paradas, me olhando, como se não estivesse acreditando. E elas eram convidadas, aquelas pessoas eram convidadas para o casamento. E eu lembro que eu deixei elas para lá e saí avisando várias pessoas. Muitas iam, muitas não iam. E eu lembro que eu me deparei com um homem alto, lembro que ele era moreno, e eu entendi que ele era um pastor, um ministro. E ele tinha muito conhecimento, ele era uma pessoa muito inteligente, e ele dizia assim para mim, Israel fará um acordo com os países, alguns países, e quando isso acontecer, vai trazer consequências horríveis para o mundo. A noiva não pode mais estar aqui. E ele ficava dizendo com uma angústia no coração, e eu dizia, mas o casamento já está acontecendo, o casamento vai acontecer agora, você pode ir.
E ele insistia, não, mas o Israel vai fazer esse acordo, e isso não pode acontecer porque a noiva está aqui. E eu dizia, então corre para o casamento, porque o casamento está sendo agora, vai acontecer agora. Mas ele não dava ouvidos para o que eu dizia, ele ficava parado e com aquela angústia, aquele desespero no coração. E eu fiquei indignada com ele, porque eu dizia que o casamento já estava acontecendo e ele não via o que eu dizia. Então eu lembro que eu via Jesus tomando sua noiva pelo braço e entrando para o casamento. E ela era muito linda, estava vestida de uma forma muito simples, mas muito bonita. E ela estava muito feliz. Ela estava muito feliz. E Jesus também. E o casamento acabou e eles estavam indo embora. E as pessoas felizes indo junto com eles embora. E eu lembro que eu vi aquelas pessoas que não deram ouvidos e elas ficavam desesperadas, porque o casamento havia acabado e elas não poderiam mais participar. Aquelas pessoas que acreditavam que o casamento não ia ser naquele exato momento. Então eu lembro que eu acordei. Eu recebi o significado daquele sonho logo quando eu acordei. Na verdade, durante o sonho eu já estava entendendo tudo. Eu lembro que já no início, quando Jesus disse que ele estava indo buscar a sua noiva, e então ele foi viajar, representa que ele está vindo buscar a sua noiva. Ele está vindo buscar a tua igreja. E essa viagem era longa, porque Jesus está avisando há muito tempo que ele está vindo. E ele realmente está, porque os sinais estão aí. Todo mundo sabe que muitas coisas que a Bíblia está dizendo que vai acontecer, já estão acontecendo. Então, essa viagem representa essa vinda dele. E a noiva, é claro, representa a igreja. E eu via que a noiva, ela era sofrida, uma mulher que tinha sofrido muito, que é o que representa a igreja, porque a igreja, a marca principal dela é o sofrimento, porque ao longo dos séculos ela sempre sofreu perseguições, retaliações, e sempre por amor, sempre porque ela amou a Cristo em primeiro lugar. E isso representa a noiva, que ela é uma igreja que sofre realmente, que sofre pelos perdidos, que sofre por ser sempre retalhada e sofre também porque ela espera a vinda do noivo há muito tempo. Então, as aflições do mundo, o mundo mesmo a perturba. E isso faz com que ela sofra. Então, eu entendi esse sofrimento. E ela era simples, porque a igreja de Cristo, ela é como a Rainha Esther. A Rainha Esther era uma judia e ela era simples. Ela era uma mulher que simplesmente recebeu o chamado de ser uma rainha e ela foi. Sem exigência nenhuma, ela se apresentou diante do rei. Ao contrário da rainha Vashti, que fez exigências para aparecer diante do rei. Então eu entendi aquela simplicidade, que é também simplicidade ao amar as pessoas. E ela é jovem, que representa a vida, que representa vigor. E ela tem muita vida, ela tem muita luz nesse mundo. E o casamento, a gente sabe que representa o arrebatamento. O arrebatamento será com o casamento de Cristo e sua igreja no céu, onde nós estaremos com ele para sempre, em um piscar de olhos. E todos são convidados para participar desse arrebatamento. Todos, a igreja é convidada e todos os ímpios também. Quando a gente evangeliza e tenta chamá-los para reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, nós chamamos eles também para morar com Cristo eternamente. Só que, enquanto esse casamento estava acontecendo, Jesus pedia para que eu avisasse as pessoas que o casamento estava acontecendo. E eu entendi que eu era uma ajudante de Cristo, assim como milhares e milhares de pessoas que são ministros, ou de qualquer forma, estão ajudando no reino, estão somando no reino e estão avisando as pessoas da volta de Cristo. Então, quando Jesus se casou, ele queria que todo mundo estivesse junto para comemorar com ele e estar com ele. Só que aquelas pessoas que não iam, que achavam que o casamento ia ser só amanhã, elas não estavam esperando aquele casamento. Elas tinham sido convidadas, mas elas não estavam esperando o casamento, elas não estavam esperando o arrebatamento. Quando eu dizia, o casamento é agora, elas diziam, não, é só amanhã.
porque elas estavam ocupadas demais com as coisas desse mundo. O coração delas estava voltado somente para o trabalho, para o emprego, para a própria vida. Elas não estavam se portando com o casamento. Infelizmente, muitos estão assim hoje. Sabe que Jesus vai voltar, sabe que ele está vindo, mas ela está muito ocupada com outras coisas. Ela não está preocupada com a vinda do Senhor. Ela não está se preparando. Então, essas pessoas representam, né, aquelas pessoas que não estão vigiando realmente. E o ministro, que eu lembro que ele falava com muita tristeza e angústia sobre um evento lá em Israel, ele representa aquelas pessoas que estão realmente cientes do que está acontecendo no mundo, cientes dos sinais, de que Cristo está pronto para vir, porém elas estão tão preocupadas com os sinais, ocupadas, que elas não se preparam, que elas estão paralisadas pelo medo, pela angústia de tudo dar errado para elas. E essas pessoas, elas não estão se preparando realmente para a vinda do Senhor em santificação, porque elas estão com muito medo, muito preocupadas com o que está acontecendo no mundo, com os sinais da vinda de Jesus, com um possível colapso financeiro, com possível terremotos, com possíveis vários cometas que podem cair na Terra e meteoros, etc. Elas estão muito preocupadas com o que pode acontecer e não estão se preparando para o principal, que é a volta de Jesus, que é o casamento com o Filho de Deus. Então, nesse sonho eu recebi essas interpretações. E a noiva, embora ela não sabia que Jesus estava indo buscá-la, quando chegamos lá, ela estava pronta. Ela estava pronta porque essa é a noiva de Cristo. Ela não sabe nem o dia nem a hora, mas ela estará pronta porque ela estará fazendo aquilo que agrada o seu Senhor. Então, embora ela não sabia o dia nem a hora, ela estava pronta para a volta de Jesus, para o encontro com o seu noivo. E assim nós devemos ser também. Estamos prontos para a volta de Jesus. E eu gostaria de falar aqui como a gente poderia se preparar para a volta de Jesus. Porque existem muitas preocupações em relação a isso. E a maneira principal de estarmos prontos é um relacionamento íntimo com Jesus. Somente quem está tendo um relacionamento de fato com Cristo, em oração, em busca da palavra todos os dias, essa sim é a noiva prudente, é a virgem prudente, porque ela está à busca do noivo. E quando nós estamos na busca de Jesus, relacionamento, nós estamos mais perto dele, e mais perto nós estamos, mais queremos dele, porque a gente vai se preocupar mais com Jesus e não com o mundo. Faça o teste, comece a buscar Jesus e você vai ver que a sua preocupação, os seus anseios com este mundo vai diminuindo pouco a pouco. Você vai se conformando mais à imagem de Jesus. Você vai querer mais a presença dele. E eu quero incentivá-lo a isso. Busque um relacionamento todos os dias. Busque aquele tempo em que você vai ler a Bíblia, que você vai orar. Peça a ele para preparar o seu coração para a sua volta. Peça em oração, peça, Senhor, me prepare. Mostre para mim o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar para que eu seja digno de escapar de tudo que irá acontecer. E é isso que você deve fazer. O inimigo fará de tudo para impedir isso. A sua carne fará de tudo para impedir isso. Mas você, pela força de Jesus Cristo, você conseguirá essa busca, esse relacionamento em que fará com que você seja pronta, que você seja aquela noiva que estará adornada para ele quando ele chegar. Então, eu quero incentivar você a buscar realmente todos os dias em oração, na palavra. Se você não sabe como, comece a ler os evangelhos, que são simples e fáceis de entender, e Jesus fala muito também sobre a sua vinda. E se você não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é muito simples. Se você realmente está se sentindo tocado, você sabe que precisa mudar de vida, você sabe que algo precisa mudar em você, Jesus tem a solução para você. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão a ele e peça para que ele venha agora ser o Senhor da sua vida. Faça uma oração pedindo para que ele perdoe todos os seus pecados que você cometeu e que ele venha limpar o seu coração, limpar a sua vida e comece então uma vida com ele realmente. Busque alguma pessoa que você conhece, que conhece a Cristo
e comece a perguntar, a pedir como fazer para se aproximar de Jesus, para receber a Ele. E você irá, porque é o que Ele quer. Ele quer que você esteja pronto para o dia que Ele voltar. Então, estaremos com Ele para sempre. E não viveremos mais dor, não viveremos mais sofrimento, desgostos, retaliação, porque estaremos com Ele para sempre. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. E espero que isso anime vocês, você que está desanimado na fé, que você que acha que a vida não tem sentido, que a vida cristã, que a vida com Deus não tem sentido, porque ela tem sim. Não seja como a noiva, a virgem imprudente, a virgem louca, que saiu para buscar óleo e quando o noivo veio já era tarde demais para ela. Esteja sempre em oração, esteja pedindo a Ele sabedoria e Ele te dará sim, em nome de Jesus.